Bom dia, rapaziada do uniforme. Estou trazendo aí para vocês a minha aula Primeira Guerra Mundial. É uma aula da 900, é a aula 03 do B1. Ela possui 3 semanas de duração, com 15 conceitos históricos, cujo maior deles é o desequilíbrio para as forças aliadas, com 774 símbolos e tempo aproximado de produção historiográfica de 20 minutos e 23 segundos. Agora a gente passa aí para o outro lado, onde eu vou apresentar o arquétipo e fazer o comentário de cada um dos conceitos históricos. Vamos junto. Tudo bem, rapaziada? Meu conceito histórico número 1 é a Belle Époque. Entre as décadas finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX, criou-se um clima de otimismo e exaltação do progresso, que também ajudou a consolidar os valores e o formato de vida das elites europeias, ao culto das aparências e da crença no futuro. Meu conceito histórico número 2 é a paz armada. No início do século XX, o desenvolvimento do capitalismo industrial possibilitou a invenção da metralhadora, das bombas explosivas, do lança-chamas, dos gases tóxicos e dos tanques de guerra. O desenvolvimento da indústria bélica foi financiada pelas grandes potências europeias, que precisavam garantir seus mercados de opções coloniais. Ou seja, as grandes potências se armavam à espera da guerra. Meu terceiro conceito histórico dessa aula é o nacionalismo. Destacaram-se os pan-eslavistas, apoiados pelo governo russo e sérvio. Pretendia unir os povos eslavos da Europa Oriental. E na outra ponta, os pan-germanistas, que desejavam anexar à Alemanha os territórios da Europa Central, habitados por minorias germânicas. Meu quarto conceito histórico dessa aula é o revanchismo francês. Isso ocorria por causa da derrota dos franceses na Guerra Franco-Prussiana, 1870 e 1871. Os ressentimentos levaram a França a tentar recuperar os territórios de Alsácia e Lorena, entregues aos alemães pelos acordos de paz. Esses territórios eram ricos em minério de ferro e carvão. Meu quinto conceito histórico, provocado por essa quadripartição, é a política de alianças. A Alemanha, para continuar crescendo, vinha reunindo um grande exército, com a justificativa de que não podia se desenvolver sem expandir seu território e suas áreas de influência. Apesar disso, na corrida por domínios coloniais, a liderança ficou com a França e a Grã-Bretanha. A rivalidade levou a Alemanha a estabelecer uma aliança com o Império Austro-Húngaro em 1879. A Itália uniu-se aos dois estados, formando a Tríplice Aliança. Grã-Bretanha e a França, por terem interesses econômicos e políticos comuns, contrários ao crescimento alemão, em 1904, firmaram um pacto de colaboração. A Rússia uniu-se a essas duas potências em 1907, formando a Tríplice Entente. Meu sexto conceito histórico dessa aula é a questão marroquina. Desde 1880, o Marrocos era disputado por diferentes nações europeias,
Sua localização era propícia ao comércio. Em 1904, a França daria aval para os ingleses dominarem o Egito e, em troca, obteria o apoio britânico para o controle do Marrocos. Meu sétimo conceito histórico dessa aula é a questão balcânica. Em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou ao seu território as regiões eslavas da Bósnia e da Herzegovina, nos Balcãs, contando com o apoio da Alemanha, que desejava construir uma ferrovia ligando Berlim a Bagdá, passando, consequentemente, pela Península Balcânica. Meu oitavo conceito histórico dessa aula é o estopim da guerra. Fortalecido após a vitória contra os turcos, o governo da Sérvia procurava unificar os eslavos na Península Balcânica e dificultava os planos austro-húngaros de expansão naquela região. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia. O autor do crime foi o estudante Gavrilo Princip, membro da organização Unidade ou Morte, apoiada pelo governo sérvio e ligada ao governo russo, cujo braço armado era o grupo terrorista Mão Negra. O Império Austro-Húngaro lançou um ultimato à Sérvia, exigindo a dissolução das sociedades secretas e a aceitação de uma comissão austro-húngara para investigar o crime. Diante da resposta negativa às suas exigências, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Entre julho e agosto de 1914, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança declararam guerra uns aos outros. Meu nono conceito histórico dessa aula é a euforia da guerra. Em agosto de 1914, parte da população europeia viveu uma espécie de fascínio pela guerra. Multidões se reuniam nas praças para demonstrar seu apoio. Nas estações de trem, os soldados que embarcavam para lutar eram aplaudidos pelas multidões. Pareciam ter pouca consciência da destruição que armamentos, pela primeira vez utilizados como aeronaves, aviões e dirigíveis, os tanques e os submarinos, produziriam. Os alemães ainda introduziriam o gás lacrimogênio, o gás mostarda, o fosfagênio e o cloro. Meu décimo conceito histórico dessa aula é o plano da Alemanha. Consistia em concentrar suas forças militares pelo Ocidente, a fim de vencer rapidamente a França e depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. Meu 11º conceito histórico dessa aula é a propaganda a favor da guerra. Muitos dos que foram à guerra enviavam notícias terríveis dos campos de batalha, desencorajando outros. A propaganda nacionalista, por sua vez, feita por meio de fotografias e cartazes, foi o principal instrumento de campanha oficial a favor patriótico. O caso da Grã-Bretanha, por exemplo, tinha apenas um exército profissional e não praticava uma política de serviço militar. Assim, os cartazes de convocação foram usados durante todo o conflito. Os Estados Unidos foram os maiores produtores de cartazes e investiu na criação do Comitê de Informações Públicas, órgão encarregado de preparar campanhas publicitárias com o objetivo de promover a guerra junto à opinião pública. Meu 12º conceito histórico dessa aula
é a primeira fase, 1914-1915, Guerra de Movimento. Os alemães ocuparam a Bélgica, nação neutra, para se aproveitar de sua fronteira desguarnecida com a França e assim poder invadir esse país. Os alemães chegaram a 25 quilômetros de Paris. Os franceses organizaram uma contraofensiva, barrando o avanço de seus inimigos sobre Paris, na Batalha do Marne. A partir daí, mantendo-se um equilíbrio de forças na chamada Frente Oriental, batalhas terrestres na Alemanha, na França e na Bélgica, além de navios no Atlântico Norte, no Canal da Mancha e no Mar do Norte. Segunda fase, 1915-1917, Guerra de Trincheiras. Tiveram de parar sua ofensiva para garantir os territórios conquistados. Eles cavaram trincheiras em frente aos exércitos adversários, que fizeram o mesmo. Na Batalha de Verdun, em 1916, 1 milhão de combatentes foram mortos, dentre os 2 milhões de franceses e alemães que lutavam. A movimentação das tropas continuou na Frente Oriental, região compreendida entre a Alemanha, a Áustria, Hungria e a Rússia, incluindo a Península Balcânica, onde os alemães ocuparam a Polônia, forçando os exércitos russos a voltar para seu território. Terceira fase, 1917-1918, mudanças nas forças. Entraram na guerra reforços militares de países de várias partes do mundo. O Japão, em 1914, e a Itália, que rompeu com a Alemanha em 1915, aderiram à Entente. Bélgica e Turquia aderiram ao bloco comandado pela Alemanha. Nessa fase, lutaram canadenses, australianos, neozelandeses, africanos, que viviam sobre o colonialismo ou outras formas de dominação europeia. O Brasil entrou no conflito após bombardeios alemães a navios brasileiros no primeiro semestre de 1917. Em 26 de outubro, sob a forte pressão popular, o Brasil declarou guerra à Aliança Germânica. A participação foi de algumas ações de pilotos da Força Aérea, com apoio médico e fornecimento de materiais primos, ou seja, para a produção inicial. Também patrulhou o Atlântico. Meu último conceito histórico dessa aula é o desequilíbrio para as forças aliadas. Em 1914, o então presidente estadunidense Thomas Woodrow Wilson proclamara a neutralidade dos Estados Unidos no conflito, embora o país lucrasse negociando armas, suprimentos e munição com os demais países envolvidos. Em 1917, os alemães declararam guerra a qualquer navio que transportasse suprimento para seus inimigos. A intenção era deixar a Grã-Bretanha sem comida ou novos armamentos. Foram afundados os navios Lusitânia e Arábia dos Estados Unidos. A entrada das forças estadunidenses no conflito, em 6 de abril de 1917,
conjuntamente com a saída dos exércitos russos em 3 de março de 1918. A entrada dos Estados Unidos, com tropas bem armadas e descansadas, além de grandes recursos econômicos, desequilibrou as potências aliadas, tornando cada vez mais crítica sua situação. Pressionado pela população e pelas sucessivas derrotas, o Kaiser alemão Guilherme II abdicou em 9 de novembro de 1918. E assim, rapaziada da 900, eu termino meu comentário aí sobre a aula Primeira Guerra Mundial. Esperando, ao passar para esse lado, que cada um dos senhores, no processo da escrita da história, leve-os à grande questão do aprendizado, que é exatamente o exercício de pensar sobre o que foi ouvido, sobre o que foi visto e o que está sendo escrito. Por isso eu desejo uma excelente escrita para os senhores, para que possam realizar assim o aprendizado autônomo da história. Nos vemos na próxima.